Uma vistoria na bagagem estrangeira. A visão de mundo dos missionários. Nesse vídeo nós vamos comentar alguns elementos que caracterizaram a visão de mundo dos missionários que trabalharam no Brasil. Obviamente não de todos, ou mesmo isso não quer dizer que todos apresentaram esses elementos no mesmo nível, da mesma maneira, na mesma intensidade. Mas, de uma maneira geral, são chaves hermenêuticas, são elementos que nos ajudam a entender a filosofia de trabalho, a forma como eles interpretavam a realidade. Não podemos esquecer que a Igreja Presbiteriana do Brasil contou com o apoio dos norte-americanos, de homens e mulheres vindos da América do Norte, desde 1859, quando Simonton desembarcou em nosso país, até 1985. Isto é, ao longo de 126 anos, a nossa igreja contou com apoio humano, financeiro, institucional e também com os recursos espirituais, com os dons que o Senhor distribuiu aos irmãos e irmãs dos Estados Unidos que trabalharam em nosso meio. Mas que elementos normalmente estavam presentes na bagagem cultural desses missionários e missionárias? Primeiro que eu quero mencionar é a noção de destino manifesto. É essa noção de que os Estados Unidos são depositários da missão de estender os benefícios do reino de Deus aos demais países do planeta. Vale dizer que essa noção não é própria dos missionários ou da religiosidade estadunidense. Essa é uma questão cultural, está presente na política, na educação, no cinema, nos valores culturais norte-americanos. E, claro, também, em alguma medida, na bagagem de alguns missionários e missionárias, que vieram ao nosso país, assim como foram para outras regiões do mundo, com aquela ideia de que os Estados Unidos eram um país especialmente abençoado por Deus e que eles, os norte-americanos, tinham que levar a luz do Evangelho, e com essa luz do Evangelho, o progresso, a modernidade aos pagãos, aos moradores de lugares atrasados, obscuros, obsoletos, escravizados pela religiosidade papista, como se entendia naquela época. Isso não quer dizer que eles foram necessariamente imperialistas, como alguns querem projetar e disseminam essa ideia, mas que eles tinham sim, como quaisquer outros seres humanos, filhos de determinada cultura, valores, princípios que faziam com que eles enxergassem a realidade através dessas lentes. Então, a noção do destino manifesto veio na bagagem dos missionários que atuaram aqui, principalmente na segunda metade do século XIX até meados do século XX. O papel da educação. Os Estados Unidos são um país reconhecido mundialmente pelo alto valor atribuído à educação. As melhores universidades do mundo são as universidades norte-americanas. Os filhos da elite de qualquer parte do globo são enviados para estudar nas escolas e principalmente nas universidades norte-americanas. A educação sempre teve um alto valor, sempre recebeu a maior importância na terra do tio Sam. Vale lembrar, por exemplo, que a Universidade de Harvard leva esse nome porque houve um pastor puritano, John Harvard, que deixou no seu testamento que sua biblioteca e parte da sua herança deviam ser destinados a uma pequena escola que veio a se tornar essa grande instituição. A Universidade
estadunidense, tal como a conhecemos hoje, o sistema universitário norte-americano, se desenvolveu ao longo do século XIX, principalmente nas últimas décadas do século XIX, que é a época que os missionários vieram para o nosso país pregar o evangelho, compartilhar as boas novas da salvação, fossem eles presbiterianos, batistas, metodistas ou mesmo de outras denominações. E, junto às igrejas, muitas vezes foram instaladas, foram estabelecidas escolas, educandários, porque os missionários acreditavam que para que as pessoas pudessem ler e interpretar corretamente a Bíblia, para que as pessoas tivessem condições de avaliar aquilo que era dito nos púlpitos, aquilo que era proferido nas classes de escola dominical, as pessoas precisavam ser instruídas, educadas, ter senso crítico, e para isso eram necessárias as escolas, os colégios, as instituições voltadas para a instrução, às vezes internatos, às vezes escolas que também funcionavam como orfanatos. E é por isso que nós temos, não apenas no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas no âmbito da Igreja Batista, no âmbito da Igreja Metodista, escolas que até hoje fazem parte da história da educação brasileira. Como não mencionar o Instituto ou Colégio Granbury, ali em Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa importante e renomada instituição da Igreja Metodista, que inclusive agora também é faculdade. Em várias cidades do país, nas capitais, nós temos aquela instituição conhecida como Colégio Americano Batista. E no caso dos presbiterianos, nós temos o Colégio Agnes Erskine, em Recife, Pernambuco, 2 de Julho, em Salvador, outros colégios, e certamente aquele que é o mais conhecido deles, o colégio que também é Universidade Mackenzie, que está presente em São Paulo, que tem extensão no Rio de Janeiro, em Brasília, temos em Palmas, no Tocantins, e a gente ouve falar que existe um projeto para que o Colégio Mackenzie seja estabelecido em outras cidades do nosso país. Tudo isso reflete uma visão de mundo, que era o papel da educação. E é por isso que os missionários, além dos colégios, além das escolas, além dos orfanatos ou dos internatos, como aquele que durante quase 30 anos existiu em Parnaíba, Piauí, mantido pelo casal Marvin, Robert Marvin e Phyllis, a sua esposa. Aquele internato em Parnaíba abrigava os filhos dos crentes do interior do Maranhão, do interior do Piauí e também de outros estados. Jovens, adolescentes que em suas respectivas cidades não tinham acesso à educação, não tinham acesso a uma instrução formal, não tinham colégios acessíveis. Eles se deslocavam para Parnaíba, ali no Piauí, e, morando no internato presbiteriano, podiam estudar em colégios da cidade. E assim tiveram a oportunidade de receber uma educação melhor, uma educação que nos seus lugares de origem não era possível. Então, além dessas instituições, colégios, escolas, orfanatos, internatos, também nós podemos mencionar o estabelecimento dos seminários, a preocupação com a formação dos pastores, com a capacitação daqueles que iriam dirigir as igrejas. Dos seminários, e atualmente a Igreja Presbiteriana do Brasil tem 10 seminários e uma extensão, e também dos institutos bíblicos, como o que existe em Garanhuns, Pernambuco, em Cuiabá, Mato Grosso e em Patrocínio, Minas Gerais. Então, além da noção de destino manifesto, nós também devemos pontuar o alto valor atribuído à educação, o papel das instituições educativas, esse papel que estava atrelado à igreja, porque as instituições educativas, os colégios e as escolas tinham por finalidade ajudar a igreja a cumprir a sua missão de ser sal da terra e luz do mundo. E, obviamente, também estabelecer
uma ponte com a sociedade, na medida em que essas instituições recebiam filhos, né, da elite e também aqueles que não eram de famílias ilustradas, de famílias com melhores condições, mas que tinham a oportunidade de estudar nessas instituições educativas. A igreja espiritual. Essa noção doutrinária foi mais forte entre os missionários da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos. Essa denominação que já não existe, mas que era identificada pela sigla PECUS, que é a sigla da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos. Em que consiste a noção da igreja espiritual? Essa noção era basicamente alimentada por três ideias ou três perspectivas. A perspectiva avivalista, a perspectiva individualista e a perspectiva de felicidade futura. Em outras palavras, a noção avivalista era aquela de que a sociedade só podia ser realmente transformada por meio da pregação do Evangelho e também por meio de uma intervenção extraordinária de Deus, de um avivamento. A noção individualista era aquela que focava no indivíduo, na conversão das pessoas e não na transformação das estruturas sociais. E aquela grande expectativa, aquela ideia do celeste porvir, de que de fato nós só seremos felizes, plenos, realizados na Jerusalém futura, após a vinda de Cristo. Essas ideias ou perspectivas nos ajudam a entender a noção de igreja espiritual, que fez com que muitas vezes a igreja estivesse focada na evangelização, se interessasse exclusivamente ou principalmente pela conversão das pessoas e projetasse a felicidade para o além, muitas vezes numa espécie de escapismo, de fuga da realidade presente. O problema dessa noção, basicamente, é a desconsideração do pecado em escala macro, da presença do pecado nos sistemas políticos, econômicos, sociais, que escravizavam e ainda escravizam setores da sociedade brasileira. Isto é, se o indivíduo não for convertido, praticamente não há uma preocupação para com ele. Essa noção, durante muito tempo, ela esteve presente na mentalidade dos missionários. Ela começou a perder força na segunda metade do século XX, quando praticamente a IPB já estava se desvencilhando da mão de obra estrangeira por várias razões, tanto da política das próprias denominações presbiterianas dos Estados Unidos, como também por causa da maturidade, do desenvolvimento, da autonomia que a Igreja Presbiteriana do Brasil havia alcançado. Mas quando lá nos Estados Unidos eles começaram a entender que a missão da igreja não devia focar somente no individual, somente na conversão das pessoas, mas também no testemunho profético à sociedade, no envolvimento com a sociedade através de organizações que pudessem diminuir, que pudessem mitigar os efeitos da pobreza, da violência e dos vícios sociais. Quando essa compreensão já estava se amadurecendo nos Estados Unidos, praticamente houve o desvencilhamento, o desligamento da igreja brasileira em relação à igreja americana. Para nós isso é muito claro no século XXI, mas não foi tão claro para os nossos irmãos ao longo do século XX. Anticatolicismo. A gente tem que lembrar que durante o século XIX e grande parte do século XX, a política dos missionários norte-americanos, ou melhor, a visão deles em relação à Igreja Católica Romana era a mais negativa possível. Para muitos protestantes estadunidenses de épocas passadas, catolicismo era sinônimo de atraso, de retrocesso, de uma religião idólatra, papista.
E muitas vezes aquele argumento de que olhem para a Europa, vejam a condição da Itália, da Espanha e de Portugal em comparação com a Inglaterra, com a Holanda, com aquelas regiões protestantes da Alemanha, para os países da Escandinávia. Percebam a diferença. Essa ideia de que o protestantismo necessariamente leva ao progresso, ao desenvolvimento socioeconômico e cultural. E o catolicismo é sinônimo de retrocesso, de atraso, de paganismo. Muitas vezes ela foi projetada entre nós. Isso não quer dizer que ela seja necessariamente errada ou defeituosa, mas por vezes ela é exagerada. Nós sabemos, por exemplo, que existem nações onde o cristianismo não se fez presente, ou pelo menos não foi a religião, a força religiosa mais influente, como o Japão, e mesmo assim a sociedade progrediu. Então, nessa equação existem muitos outros fatores que na época não eram dimensionados, não eram devidamente computados ou registrados, catalogados, processados. Então, o fato é que os missionários norte-americanos, eles incutiram em nós, brasileiros, né, naqueles que vieram a se converter, a ideia de que tudo que tem a ver com a Igreja Católica é algo negativo, é algo que tem a ver com o Papa, é algo que tem a ver com a tradição, com aquilo que é obsoleto, com aquilo que não leva ao desenvolvimento, pelo contrário, que freia o avanço da ciência, o avanço da sociedade. De tal maneira que, em geral, a nossa visão do catolicismo até hoje é essa. A gente não consegue reconhecer, identificar e comentar qualquer valor positivo no catolicismo. Muito disso se deve à influência e à pregação dos missionários. Numa época também de polêmica religiosa, numa época de intolerância religiosa em muitos lugares do Brasil, numa época em que, em várias cidades do nosso país, os próprios padres alimentaram uma visão negativa em relação aos protestantes, instigaram os fiéis católicos para que praticassem a coerção social, se afastassem dos protestantes e disseminaram mitos, como, por exemplo, a de que os protestantes tinham pés de bode, a de que a Bíblia protestante era uma Bíblia falsa, porque não continha aqueles livros, os chamados livros apócrifos, aqueles livros que fazem parte da Bíblia católica e que não estão na Bíblia protestante, e várias outras ideias distorcidas foram promovidas por alguns padres e alguns deles até mesmo estimularam a intolerância e, em casos excepcionais e extremos, até mesmo a violência física. Então, nesse contexto em que o Brasil era um país católico romano, porque esse era o caso durante o século XIX, só a partir da nossa segunda Constituição é que o Brasil passou a ser um Estado laico ou não confessional, pelo menos em teoria, nesse contexto de polêmica religiosa, de rivalidade entre catolicismo e protestantismo, e também muito em função da visão altamente negativa que os missionários americanos tinham em relação ao catolicismo, o anticatolicismo passou a ser uma marca muito forte na mentalidade protestante brasileira e também na cultura presbiteriana. Além do anticatolicismo, devemos mencionar, no contexto do século XX, o anticomunismo. Sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial, numa época de bipolaridade ou de polarizações, em que tivemos aquilo que é conhecido na história como Guerra Fria, que nunca chegou a ser uma guerra de fato, porque era uma guerra muito no campo dos discursos, da tensão política, em que as duas potências mundiais eram os Estados Unidos, de um lado, e a antiga União Soviética de outro, ou por outro lado. O anticomunismo também esteve presente na bagagem de alguns missionários, ou da maioria deles. De tal maneira que, por vezes, alguns deles endossaram um discurso
que não era propriamente um discurso bíblico, mas era mais um discurso alinhado com uma agenda política que tinha a ver com a realidade dos Estados Unidos. Também é certo, não podemos esquecer disso, que houve missionários que fizeram o oposto, promoveram as ideias esquerdistas, a agenda progressista, né, a mentalidade socialista. Em nosso país, o reverendo Richard Shaw foi aquele que mais promoveu esse tipo de ideia. Ele atuou aqui basicamente na década de 50, mas ele foi alguém que se constituiu uma exceção entre os missionários. A maioria dos missionários tinha uma visão negativa do comunismo. Isso também nos ajuda a entender por que alguns livros muito vendidos no Brasil, né, no meio evangélico, eram livros de pessoas que haviam sido torturadas ou presas em países comunistas, né, no leste europeu, na China, e que, traduzidos ao português, acabaram vendendo bastante e que projetaram a ideia de que nos países comunistas necessariamente havia perseguição, havia tortura, havia oposição declarada à igreja cristã. Então, o anticomunismo foi outro elemento que caracterizou a visão de mundo de alguns missionários que atuaram em nosso país. Ecumenismo. Outro elemento, outra noção que caracterizou alguns missionários americanos em nosso país é a noção do ecumenismo. Aqui a gente precisa pontuar algumas coisas para evitar confusões desnecessárias. Primeiramente, dizer que, grosso modo, na primeira metade do século XX, no mundo protestante, quando se falava de ecumenismo, a referência era ao chamado ecumenismo intraprotestante, isto é, cooperação, diálogo entre as igrejas evangélicas. A partir, sobretudo, do Concílio Vaticano II, né, ocorrido na década de 60 do século passado, a noção de ecumenismo ela mudou. E alguns segmentos ou setores do protestantismo norte-americano, inclusive setores do presbiterianismo, capitularam a ideia do ecumenismo cristão, o diálogo e a cooperação entre as diferentes religiões cristãs. E aí estão incluídas não somente as denominações evangélicas ou protestantes, como também a Igreja Católica Romana, as antigas igrejas cristãs orientais e a igreja ortodoxa ou de rito grego. Então, como já na segunda metade do século XX, paulatinamente, a presença de missionários norte-americanos foi diminuindo no Brasil, isso pelo fato de que a própria política das juntas missionárias dos Estados Unidos sofreu essa alteração, né? Elas entendiam que já não era necessário manter tantos missionários em alguns campos, como era o caso brasileiro, mas sim independizar, ou seja, dar autonomia plena ou permitir que as denominações caminhassem pelas próprias pernas. Isso por um lado. E também o fato de que a própria Igreja Presbiteriana do Brasil já tinha uma estrutura, já tinha se consolidado, já tinha recursos humanos e financeiros capazes de fazer com que andasse com as próprias pernas, sem depender dos norte-americanos. O fato é que, na segunda metade do século XX, a gente passa a ter, paulatinamente, a diminuição do número de missionários norte-americanos no Brasil. E, com isso, o ecumenismo cristão, que é diferente daquela primeira noção de ecumenismo evangélico ou protestante, ele não ganhou tanto espaço, não teve tanta penetração na Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo. Mas alguns missionários levantaram, hastearam essa bandeira e, na realidade, essa foi talvez a principal razão pela qual a Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1973, rompeu relações com a antiga Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, aquela que havia enviado Simonton, que naquele momento já tinha o nome de Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos. 10 anos depois, quando a então Igreja Presbiteriana Unida, que era formada basicamente pela antiga PECUS, Igreja Presbiteriana do Norte, e outra denominação pequena nos Estados Unidos.
quando a antiga Igreja Presbiteriana Unida se fusionou com a Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, isso aconteceu em 1983, a IPB rompeu relações com a Igreja Presbiteriana do Sul e estabeleceu como data limite para a entrega dos últimos campos que estavam sob a responsabilidade dos missionários, 31 de dezembro de 1985. Portanto, o rompimento da IPB com a Igreja Presbiteriana do Norte, por assim dizer, né, que na época era a Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos, aconteceu em 1973, e com a antiga Igreja Presbiteriana do Sul em 1983. E, basicamente, qual foi, na minha perspectiva, a razão principal desse rompimento? Foi a questão ecumênica. É que tanto a antiga Igreja do Norte como a Igreja do Sul já estavam inclinadas ao ecumenismo cristão, e a IPB entendia, como entende até hoje, que essa pegada, ou que esse caminho, essa perspectiva não é correta, não se coaduna com os nossos símbolos de fé, com os valores da nossa doutrina, e essa é a razão pela qual as relações foram rompidas. Então, o ecumenismo, ele também chegou a ser ventilado, as brisas, né, do ecumenismo cristão chegaram aos presbiterianos brasileiros através dos missionários americanos. Então, em resumo, quando a gente vistoria a bagagem estrangeira, a bagagem dos missionários norte-americanos presbiterianos que atuaram no Brasil, de maneira panorâmica, quais são os elementos que a gente pode pontuar? A noção de destino manifesto, o anticomunismo, o anticatolicismo, o papel da educação, o denominacionalismo, que a gente não deu tanto espaço, porque ele é muito óbvio, muito claro, que é a valorização, talvez excessiva, das características de cada igreja, em detrimento daqueles elementos que são comuns a todas. E o ecumenismo são alguns dos elementos que estavam presentes na bagagem cultural dos missionários presbiterianos norte-americanos que atuaram em nosso país. Nosso sentimento, a meu ver, tem que ser de gratidão a Deus pelos norte-americanos, porque eles fizeram muito pela causa do Evangelho no nosso país, mas esse sentimento de gratidão não é incompatível com uma visão analítica, com um olhar que seja de avaliação do legado deles. Muitas coisas positivas eles fizeram e a gente deve reconhecer o legado, a herança, o trabalho deles. Mas houve também questões dignas ou passíveis de discussão ou mesmo de reservas ou críticas. E eu espero que esse vídeo tenha nos ajudado ou ajude as pessoas a alimentarem a reflexão delas nesse sentido. Que Deus nos abençoe.